Bom dia a todos os nossos alunos da pós-graduação em Estética Avançada da Faculdade do Futuro. Estamos aqui gravando a nossa aula de Microbiologia e Biossegurança na Estética, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Ela não é essa ainda não, né? Vamos compartilhar essa apresentação. Estão vendo a apresentação, pessoal? Já apareceu para vocês? Sim? Ótimo. Deixa eu fazer uma foto aqui para gente. Vamos registrar o nossa aulinha. Tudo bem que se eu pegar aqui, eu vou pegar, mas é fácil fazer um print, né? A gente registra todos os momentos síncronos. Ok. Bom, pessoal, nossa disciplina é microbiologia e segurança biológica, biossegurança em estética, tá? Como já havíamos dito. E nós temos, tá aparecendo isso, diminuir aqui o tamanho do rosto de vocês aqui. Na verdade, rosto nenhum, né? Que eu tô vendo o meu, né? Todo mundo escondido. Microbiologia e biossegurança na estética, tá? Terão essa disciplina comigo mesmo. Qual é a menta? Noções básicas de micro-organismo, aquela microbiologia básica, uma revisãozinha de bactérias, vírus e fungos. Monitoramento no desempenho de procedimentos de controle de micro-organismos. Processos químicos e físicos de esterilização, principalmente. Prevenção, minimização e eliminação de riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos inerentes a atividades em estética. Mapa de risco. Boas práticas em segurança em estética, tá? Segurança do paciente. Isso está aí também. O material já está postado na plataforma, as unidades de aprendizagem, acho que slide, livro. O slide ainda não, mas eu posto hoje para vocês, tá? E aí vocês já podem até fazer a primeira atividade, se assim quiserem. Bibliografia básica, no livro Biossegurança, Bioética e Legislação, também já está postado lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Tem que interromper e voltar. Bom, eu uso esse livro é de minha autoria, é meu mesmo. Ele foi escrito aí em 2020. Não sou muito bom com data, vocês já viram, né? Foi publicado em 2020, se não me engano. Não, foi antes um pouco. E ele foi escrito para. Por isso que eu uso ele, tá, pessoal? Por isso que eu uso ele como referência do nosso curso, porque ele foi escrito para um curso, para a editora, né? Da editora da Positivo, da Universidade Positivo, para o curso de estética. Então, é biossegurança e bioética e legislação na estética. Ele é bem específico, tá? Então, traz procedimentos estéticos, riscos, os micro-organismos que são envolvidos nas infecções, que estão presentes na microbiota aí de salões, de clínicas, tá? Então, ele é o livro que vocês vão ter aí de referência. Baixem, tenham ele guardado, ó. O primeiro capítulo fala sobre biossegurança, boas práticas profissionais, riscos ocupacionais, contenção de riscos. Capítulo 2 já é sobre normas, né, legislação e fiscalização da biossegurança em serviços de saúde. O 3 fala sobre os riscos microbiológicos, né, bactérias, fungos e vírus, principalmente, ó, principais grupos bacterianos, fungos, vírus e outras parasitoses também, como piolho, tem outras coisas envolvidas, né? Não é só fungo, bactéria e vírus.
Infecções, capítulo 4, infecções relacionadas à assistência, à realização dos procedimentos, resistência microbiana. O 5 fala sobre gerenciamento de resíduos, também está dentro da disciplina. O 6 é segurança ocupacional, ó, relação entre profissionais e seu trabalho, riscos ocupacionais e otimização do ambiente laboral. Não é específico da nossa disciplina, né? Então, esse capítulo 6 não é importante para a nossa disciplina, é importante, mas não para essa disciplina. O 7, primeiros socorros, frente a eventos adversos. E o 8, a conduta profissional bioética, que é outra disciplina também, né? Então, aí, até o capítulo 5, a gente estaria na nossa disciplina, tá bom? Ok? Já deixei o livro, já disponibilizei o livro lá para vocês, tá? Como eu disse, eu utilizo ele, não é porque ele é meu, não, né? Da minha autoria, não. É porque é o único livro que eu conheço que tem essa especificidade, feito especificamente para cursos de estética. Tá joia? Bom, então vamos lá. Microbiologia e biossegurança. Então, nós vamos falar da importância na estética do controle de micro-organismos durante a realização dos procedimentos e o que pode levar desvios, né, de conduta e exposição a micro-organismos, principalmente patogênicos. A legislação sanitária inerente, RDC 50, né, de serviços de saúde aí de forma geral, gerenciamento de risco, segurança do paciente, IRAS, né, infecções relacionadas à assistência e controle de infecção, gerenciamento de resíduos gerados, ambientes, materiais e insumos e um pouco de saúde ocupacional, tá bom? A biossegurança fala muito sobre saúde ocupacional, né? Pessoal, vamos começar aqui em segurança do paciente, né? Qualquer tipo de infecção gerada no ambiente que presta um serviço à saúde, estética está incluído, né? Estética é um serviço, é uma atuação de profissionais de saúde. Hoje é entendida, né? Estética é entendida como saúde. IRAS é o termo que substitui o antigo termo infecção hospitalar. IRAS é infecções, né? Relacionadas à assistência à saúde, a sigla. Antigamente o termo era infecção hospitalar. Por que que foi alterado? Porque você pode ter uma infecção relacionada à assistência de uma clínica de estética, como é o caso que a gente está discutindo, de um consultório odontológico. Então, o termo hospitalar, ele passou a ficar muito restrito, restringiu o conceito. Então, para as novas legislações aí, a Portaria 2616 de 1998, que trata sobre infecção hospitalar, ela ainda traz o termo infecção hospitalar. As novas já trazem IRAS. Então, foi um termo que foi alterado, continua sendo a mesma coisa, né? Que é uma infecção proveniente da realização de uma assistência, de um procedimento, né? De uma internação, de um procedimento odontológico, de um procedimento estético, onde houve exposição a micro-organismos. Só que o termo IRAS, ele amplia o conceito, né, pessoal? Ele leva o conceito a um patamar superior, uma vez que qualquer ambiente que presta um serviço de saúde pode levar a uma infecção pós-procedimento, relacionada ao procedimento, né? Ok? E um pouquinho também de doenças ocupacionais, então vai se ater muito a isso, mas uma punção foi realizada no paciente, uma aplicação de uma mescla né, de enzimas, por exemplo. Após a aplicação, a estatística demonstra isso, né? Que o momento em que o profissional se acidenta, ou seja, se perfura, é após o procedimento, é a pior hora, né? Se ele se perfurar com uma agulha estéril ainda, não tem tanto problema, né? É só uma fisgada que ele vai tomar. Agora, se acidentar com uma agulha pós-procedimento, é o risco, né? Aí que vem o risco de contrair aí hepatite, HIV. Então,
E é, pelo que a estatística mostra, o momento em que os profissionais de saúde mais se acidentam, tanto em hospitais, clínicas, estética. Teoricamente, se você estiver numa empresa, né, você deveria, um hospital, por exemplo, abrir um documento que chama CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, e começar a tomar coquetéis antivirais, né, de hepatite para HIV. Porém, não é bem assim que funciona. As pessoas costumam esconder o que aconteceu, principalmente num ambiente maior, onde você tem vários profissionais, né, trabalhando junto com o hospital. Os profissionais que se acidentam acabam escondendo o caso. Porque sabe do trabalho, né? Aí todo mundo tem que passar por exames, testes rápidos ali, exames laboratoriais para, né, para ver se é portador, né, do vírus HIV, da hepatite e outros aí. E tomar o coquetel, que é o problema maior, né? Começar já a tomar de forma preventiva. Então a gente pode desenvolver doenças ocupacionais relacionadas a essa situação de exposição microbiológica. O profissional também está em risco, né? Quais são as metas do milênio aí de segurança do paciente? São 6 protocolos. Identificação correta do paciente. Isso nos diz respeito? Claro. O cliente chega, às vezes, com uma prescrição. O mais comum é você atender clientes que você mesmo avaliou, que você mesmo fez, né, uma anamnese prévia, mas não é exclusividade. Quer ver um exemplo? Essa semana, umas semanas para trás aí, eu atendi um paciente que veio de uma cirurgia oftalmológica e ele tinha preenchimento de olheira com ácido hialurônico. Então, gerou um acúmulo de ácido ali pelas repetições dos procedimentos. E quando ele fez o procedimento, o médico teve que tirar, né, o preenchimento. Só que não deu para tirar tudo. Então, ele mexeu ali, acabou que, né, pelo procedimento, pelo inchaço, o ácido hialurônico acumulou na lateral do olho. Ficou com uma bola de um lado e do outro. Então, ele veio com uma prescrição, indicação de hialuronidase, que é o procedimento que a gente faz para diluir, dissolver sólidos de ácido hialurônico que a gente aplica. Então, tem que vir uma identificação correta do paciente para a gente fazer o procedimento do paciente correto, né? Estética, estética isso não é assim muito comum, né? Porque, como eu disse, a gente mesmo é que acaba avaliando, fazendo anamnese e propondo procedimentos. Mas pode vir de outro profissional também, né? Então, é importante identificar corretamente. Comunicação eficaz com profissionais e com pacientes. O paciente, obviamente, ele está ali para realizar um procedimento com você, você tem que saber muita coisa sobre ele, alergias, histórica pregressa de doença, uso de medicamentos, tudo isso você tem que levar em consideração. E isso é feito através de uma conversa, né, com ele, na anamnese ali. Com outros profissionais, justamente por essas questões envolvidas aí, né, do trabalho de outros profissionais poder estar sendo feito juntamente com o seu. Eu conheço profissionais que fazem a parte, como eu, por exemplo, fazem a parte injetável, a mais, né, a minimamente invasiva, e encaminha o pós para um outro profissional. Eu, como não faço técnica manual, então eu faço, por exemplo, uma lipoenzimática, eu faço a aplicação do injetável e oriento a pessoa, o cliente, a procurar, ou indico um profissional para fazer a drenagem linfática, fazer aí uma massagem modeladora, tanto para o pós quanto técnicas em associação de procedimentos, em protocolos que vão aumentar o resultado, né? Então tem que ter comunicação com esses profissionais também, ó. Geralmente é muito escrito, realizar drenagem linfática ou massagem modeladora após 4 dias da realização do procedimento, que foi dia tal, não fazer isso, fazer aquilo. Orientar o profissional que vai fazer, né? Às vezes ele não sabe, geralmente é um esteticista que faz, para mim, né? Então ele não tem conhecimento de injetável. Então eu tenho que explicar o que que pode, o que que não pode, o que que ele deve, o que que ele não deve fazer, tá bom? Isso é comunicação, né?
Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. A gente prescreve suplementos, medicamentos. Não, não são todas as classes, né, pessoal, que têm essa atribuição profissional. Mas os farmacêuticos, por exemplo, podem prescrever medicamentos isentos de prescrição, MIPs. Enfermeiros também, né? Então, a prescrição tem que ser feita de maneira correta, posologia correta, horário de, né, de tomar. Mas tira medicamento ali e pensa em dermocosmético, né? Segurança na prescrição, uso e administração de dermocosméticos, de suplementos, né? Do skincare, né? Fazer de maneira correta aquele procedimento, parte do procedimento que é realizado em casa, ok? Que faz parte, né? Que o resultado está muito relacionado a ela e que depende de disciplina de quem está fazendo. Cirurgia em local, intervenção, procedimentos pacientes corretos. Então, fazer o procedimento corretamente, no local correto, no paciente correto. Higienização das mãos para evitar infecção. Nem preciso dizer isso, somos todos profissionais de saúde aqui já formados. E é nítido, né, que todo protocolo de segurança começa com a higienização das mãos. Muito fácil da gente entender por quê, né? E redução de risco de queda. Isso aqui é mais para o ambiente hospitalar, mas nos diz respeito? Sim. Acabei de fazer o procedimento. Alguns clientes aí podem ter mal-estar. Então, acompanha como a pessoa vai levantar, ela vai se locomover, você vai levar ela até. Você vai acabar de fazer o procedimento embora andando, de carro, de bicicleta, de moto, né? Não sei. Então, observem a reação do seu cliente após a aplicação aí de substâncias químicas e realização de procedimentos estéticos, tá? Pode se acidentar, pode cair, pode machucar, né? Não é incomum uma pessoa ter vertigem após a aplicação. Às vezes nem é o medicamento em si, o produto em si, os insumos, né? Os ativos em si. Mas o nervoso, né? A ansiedade de ficar ali com você, fura, 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 fura. Né? Estética facial quanto estética corporal, são muitas aplicações, muitas agulhas, né? Cânula, e mexe para cá, mexe para lá, perfura aqui, perfura ali. Quem não gosta de agulha fica em ócio, né? Com a realização desses procedimentos. Então, se submeter a um procedimento desses, né? Para fazer uma lipo enzimática, às vezes você toma 50 agulhadas. Para fazer um glúteo max, você toma 40 subcutâneas com mais 20 intramusculares, sabe, no bumbum. É muita coisa. Muito produto aplicado que pode gerar, com certeza, né, obviamente, um mal-estar depois, mas a gente tem também que levar em consideração que a gente está num país onde as pessoas já não gostam muito de agulha, não gostam muito de injeção. Eu tenho uma cultura aí, né, do estresse pré-agulha, né? Então você tem que ficar ligeiro com isso. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui. Você não, a Erika não tem problema com agulhada, não. A Erika não tem mesmo, não. A Erika costuma ser paciente modelo dos nossos cursos. Você tem feito isso ainda, Érica? Tem participado de cursos? Como que são os cursos livres? Ou a sua disponibilidade para ser paciente modelo? Foi o último? O último você fez um bioestimulador, não foi? Acho que foi isso mesmo. Bom, pessoal, a gente vai ter oferta de cursos livres, né? Na verdade, Érica nem teve, acho que depois daquele entrou final de ano, depois entrou início de ano, e eu assumi lá na faculdade a coordenação da farmácia, né? Além da pós, eu assumi a coordenação da farmácia. Isso me deu uma aumentada de trabalho considerável. Então, esse ano não teve, esse ano eu nem fiz ainda curso livre, nem, acho que fiz curso de injetável só, mas não estético, injetável geral. Deixa eu ver aqui. Teremos, né, pessoal? Quem é ex-aluno meu aí sabe que a gente tem oferta constante de curso livre da área de estética, tá? Então a gente vai oferecer, não são cursos caros, e o pessoal, o pessoal da pós sempre tem desconto nesses cursos. E vocês podem treinar mais aí nas técnicas que vocês quiserem. Porque, ó, é uma realidade. Nós temos, vocês são a terceira turma. Então, das duas turmas anteriores, todo mundo que passou por aqui está exercendo,
Até os profissionais que têm um pouco mais de dificuldade, às vezes, de desenvolver a estética, como biólogos, né? Que vem de um curso aí muito voltado para zoologia e botânica. Como é o curso da Faculdade do Futuro? O curso de biologia da Faculdade do Futuro é zoologia e botânica. Fazer estética pode ser um desafio para esses profissionais, mas até esses profissionais estão exercendo muito bem a estética. Então, todo mundo que está passando pelo nosso curso está saindo com condições de exercer, tá? Mas é muita coisa. E todo dia surgem coisas novas. Então, vocês não podem parar de estudar. Vocês não podem parar de fazer curso. Escolham uma área, né, e vá embora, né? Mas não parem de fazer curso. Você pensar, mas está falando de curso livre, a gente está na pós. A pós não vai me suprir de informações e conhecimentos para eu poder exercer? Sim. Mas eu garanto para vocês que até a gente terminar a pós em julho do ano que vem, tem procedimento novo no mercado aí. Isso não para. Ah, vai aparecer um procedimento novo, uma técnica nova. Não para. O mercado da estética é frenético. Não para. E aí a gente tem sempre essa oferta de cursos livres aí para quem já quer fazer, até dentro do curso, né? Já sair com a técnica nova. Né? Nesse curso nosso, eu estou pensando em promover aí curso livre de ozônio. Tem um profissional que eu estou tentando convencê-la a dar aí para gente. A parte de bioestimulador, facial eu sempre dou, porque os alunos gostam de praticar, né? Então, botox, preenchimento, bioestimulador, fios, sempre tem curso livre. E a parte corporal também, né? Principalmente para treinar aquelas técnicas mais chatinhas, como PEN, secagem de vasinhos, que é um trabalho de formiguinha, né? Você só aprende mesmo a fazer aquilo com muita prática, porque tem que pegar a mão, né? Então, assim, não adianta eu explicar, ó, é assim que faz, é o que a gente faz na pós. Leva, mostra o procedimento, explica, põe o paciente modelo, põe a seringa ali na mão de todo mundo, para todo mundo fazer, mas você só vai pegar mesmo a mão quando você fizer aí muitos clientes. Você saber direitinho, o ponto, é a mão do profissional, não adianta, né? A prática que leva à perfeição. Deixa eu ver o que ela escreveu pra gente aqui. Eu fui uma profissional de Manassu fazer micropigmentação labial. A profissional calçou as luvas para realizar o procedimento, só que ela lembrou depois de tirar as fotos do antes. Ah, meu Deus, o celular é a coisa mais suja e porca que a gente tem. Passou álcool na luva, meu Deus do céu. Essas luvas não suportam álcool, né? Elas pregam, ficam. Isso também não é procedimento padrão, isso não é protocolo de nada. Não, eu tinha que ter jogado a luva fora. Uma economia porca, né? Celular, pessoal, celular é muito porco. Você leva aquilo para todo lado, põe aquilo no rosto, fala em cima daquilo, tosse, leva aquilo pro banheiro. Sem, né? Calçou luva. Vai fazer um procedimento, esconde, deixa o celular longe. Faz as fotos antes e esquece que existe aquilo. Você pode fazer o procedimento todo, né, de lavagem de mão, de calçar luva, álcool 70. Pegou no celular, acabou. Acabou. Qualquer coisa, na verdade, mas o celular é muito porco, né? Muito sujo. Essa profissional aí, Laís, não tem segurança microbiológica nenhuma, né? Não sabe o que tá fazendo, né? Bom, vamos para frente. Ah, vamos falar da microbiologia. Você falou com ela? Ela não deve ter gostado muito, né? Mas sabe que ela tá errada, né? Pessoal, naquele meu livro, BBL ali, Biossegurança, Bioética e Legislação, eu fiz um levantamento na, estatístico das principais causas e das principais infecções relacionadas à saúde, à assistência, em estética. Então, lá tem quais são as infecções, né, mais recorrentes e como consequência, né, pessoal, de procedimentos realizados em clínicas estéticas, salão de cabeleireiro, tudo isso está lá. Tá? Um levantamento bem bacana. Tem uma lida depois lá. Como eu disse, como a gente trabalha na disciplina, sabe o que nos chama atenção, o que é importante saber, o que a gente precisa de informação. Por isso que eu uso aquele livro, né? O meu livro nessas nossas aulas e na disciplina, porque eu acho que tem muita informação lá que a gente não encontra em outro lugar sem fazer um estudo. Tá? Então,
Dê uma olhadinha, deixa de olhar, dar uma olhadinha nele, não. Às vezes vocês não precisam dele para fazer a disciplina, até porque são conhecimentos básicos, mas tem bastante informação, tá? É bem interessante as informações. Vamos começar falando de bactéria, os vilãs aí dos procedimentos estéticos. A grande maioria das infecções relacionadas à assistência à saúde está aqui, né? São bactérias. Vírus, menos. Fungo, menos. Bactéria, estatística alta, né? Epidemiologicamente falando, são as maiores causadoras. Ok? Então vamos lá. Deixa eu só pôr a nossa. Importância das bactérias. São agentes causadores de doença. A biotecnologia na indústria, controle microbiológico de. Pessoal, na indústria, a biotecnologia, a bactéria, né? As bactérias, o reino Monera na indústria alimentícia, na indústria de medicamento, né? A insulina, por exemplo, é produzida através de biotecnologia, biologia molecular. Temos aí a alimentícia, né? Como eu disse, é bastante ampla a aplicação. Produção de medicamentos, tudo a gente tem aí a presença, né? A biotecnologia sem as bactérias não é possível, né? A tecnologia do DNA recombinante, né? Você pega o vírus, o bacteriófago, coloca uma fita de DNA lá dentro, né? E joga aquilo dentro da bactéria para ela começar a produzir, transcrever ali, traduz, né? Traduz, transcreve uma proteína que nem é dela. Isso é biotecnologia, né? Isso é DNA recombinante, né, pessoal? Fragmentos de DNA dentro de um bacteriófago que você tira, às vezes, da célula humana. Tira da célula humana um fragmento de DNA, coloca dentro de um vírus bacteriófago, infecta a bactéria com aquele vírus, ela incorpora aquele fragmento de DNA, né, num plasmídio ali, às vezes, e começa a produzir, né, ela expressar aquela informação genética que não é dela, e produzir a insulina humana, hormônio do crescimento humano, transformações na natureza, saprófitas, né, principalmente, decomposição, e avanço da bioquímica e da biologia molecular, é o que vai levar ao futuro aí, da produção de medicamentos de origem biológica, principalmente, né? Bom, só para relembrar, formas e arranjo das células bacterianas. Cocos, redondinhos, bolinhas, bacilos, em bastonetes, vibriões, como o da cólera, e espirilos, as rabinhos de porco aqui, ó. Vírgula, as vibriões têm formato de vírgula, os espirilos têm formato aqui de rabinho de porco, né? Espiral, bacilos, forma de bastonete, e cocos, forma de bolinha. Aí nós temos cocos, diplococos, quando você tem dois juntos, estafilococos, formato de cacho de uva, streptococcus, quando estão em fileira, e sarcina, que é uma formação organizada em cubos, tá? Beleza? Ok? Os bacilos podem ser flagelados, né? Os vibriões também. Só um lembrete para vocês aqui disso, né? Só uma lembrança rápida. Cocos, diplococos, streptococcus, estafilococcus, espirilos, bacilos, vibriões, bactéria flagelada, esporos bacterianos, figurinhas para vocês se recordarem da microbiologia básica lá do ensino superior. Algumas bactérias de interesse em saúde. Vamos lá. Estafilococcus, de forma geral, somente o aureus, está relacionado a infecções hospitalares. Agora, o epidermides, que causa infecções de epiderme, da pele, é o que nos interessa mais aqui no momento. Tá? A realização de procedimentos estéticos aí demonstra, a estatística aponta o Staphylococcus epidermidis como um grande causador. Tá? E ele né, pessoal, é um estáfilo que está presente na nossa microbiota, mas em descontrole a gente sabe que gera infecções, né? Saprofíticos, que são saprófitas, decompositores de matéria orgânica. Streptococcus pneumoniae, esse é um terror no ambiente hospitalar, né? As pneumonias têm uma grande representatividade nas iras hospitalares.
Mycobacterium tuberculosis, da tuberculose. E. coli também é muito comum estar presente nas estatísticas de IRAS. Proteus, Vibrio coli, Klebsiella, Salmonella, Pseudomonas, Streptococcus, Treponema, Mycobacterium, Clostridium. O Clostridium botulinum é importante para a gente porque ele produz toxina botulínica, né? Ele é um problema na produção de alimento, mas para a gente ele é importante porque ele é o que produz a toxina botulínica, o botox produzido por uma bactéria, né? Estava falando de medicamento lá atrás, eu não me recordei no momento de falar isso, né? Que a toxina botulínica é uma toxina de uma doença, de um agente patogênico, que é o Clostridium botulinum. Ok? Então, Staphylos e E. coli, Strepto também aí, mas o Staphylos e E. coli são os campeões dos problemas aí nos nossos procedimentos. Bom, a gente chama MED bactéria por UFC, né, unidades formadoras de colônia, porque cada uma bactéria viável vai gerar uma placa de infecção. Se você pôr no meio de cultura, vai dar e vai crescer assim, né? Observe que aqui a garganta dessa pessoa, que essas amígdalas imensas aí, ó, imensas, né? São o meio de cultura, né? É o meio de cultura do crescimento dessas bactérias, né? Cresce do mesmo jeito na placa de Petri, né, pessoal? Quem fez aula prática de microbiologia aí sabe. Cresce do mesmo modo na placa, né? No meio de cultura. A infecção aí, ó, o crescimento, você tá vendo as bactérias aí. Cada pontinho dele. Aqui tá certo que ele se mistura, né? Você não consegue ver. Mas na placa, dependendo da diluição, você consegue ver cada pontinho de crescimento separado, como esse aqui tá, como esse aqui tá. E cada um veio de uma bactéria, uma unidade viável, que é chamada de unidade formadora de colônia. Crescimento relacionado a uma, que vira duas, que vira quatro. Não é assim mesmo? Que vira oito. Progressão geométrica, né? Bom, vamos classificar as bactérias. A gente tem aí. Quando a necessidade de oxigênio, podem ser aeróbicas obrigatórias, microaerófila ou anaeróbia obrigatória e facultativa. E quanto à motilidade, elas podem ser móveis e imóveis, tá? Tá bom? A importância disso é só importância técnica mesmo, até para você saber como matar essa bactéria, né? Se ela é uma aeróbia obrigatória, ela não vive em ambiente sem oxigênio. A microaerófila precisa de uma quantidade pequena de oxigênio ali, 5%, né, para suas funções metabólicas. E a anaeróbia, se for obrigatória, ela morre na presença do oxigênio. É as que morrem com água oxigenada, por exemplo, né? A gente mete oxigênio ali com água oxigenada, naquela fervura, né, que dá, e você mata a bactéria que se oxida na presença do oxigênio, tá? E a facultativa que vive no ambiente com ou sem oxigênio, tá? As bactérias móveis, elas possuem flagelo, então elas se movimentam, né, com mais facilidade. E as imóveis são aquelas que não se movimentam. Isso aqui é muito importante, porque a gente tem, dentro da temperatura ideal de crescimento, a gente tem que imaginar que, primeiro, para desenvolver uma IRAS, uma infecção humana, ela tem que ter o crescimento aí dentro de um padrão de temperatura do corpo humano, de 37 graus Celsius. Não pode ser muito mais nem muito menos. Se for muito mais do que isso, nossa temperatura não vai chegar para ela crescer, né? Antes a gente morre, né? E se for muito menos, a mesma coisa. Então, taxa de crescimento da bactéria, ela é mais alta de replicação, ela é mais alta na temperatura ideal próxima dela. Então, aquelas que têm temperatura nessa faixa aqui, ó, das mesófilas, são as melhores, né, para o para desenvolver, né, as melhores para desenvolver infecções humanas, tá? E também para ser comensal, né? Então a gente tem, tô falando só de bactéria ruim, ruim, ruim. A gente tem as bactérias aí da pele, do intestino, que são extremamente importantes na manutenção da nossa homeostase. Precisamos delas, são obrigatórias, né? Evitam infecções,
participam com seus metabólitos aí na nossa nutrição. Então, as mesófilas são as que têm a capacidade de sobreviver no corpo humano, tanto de forma comensal quanto de forma patogênica. As termófilas e as psicrófilas estão acima e abaixo das temperaturas do corpo humano. Não nos interessa muito aqui. Outra coisa importante da gente saber é que essas bactérias morrem com essa temperatura mais elevada, por isso que a gente usa autoclave, estufa. Estufa não se usa mais para isso, né? Mas usou-se durante muito tempo. Aqui, para vocês verem, as mesófilas aumentou a temperatura aí acima de 45 graus, elas morrem. Quanto ao pH, então a gente tem as acidófilas, neutrófilas e basófilas, que crescem no meio ácido, neutro ou básico. Você falou, o que houve com essa flexina? Só tá vendo líquida. Ok? Hábitat. Nós temos aí o trato digestivo, da boca ao ânus, microbiota do TGI, do trato gastrointestinal, a do trato respiratório, dos narizes aos pulmões, pele e mucosa, olhos, ouvidos, vagina, uretra, tudo tem uma microbiota bem característica. São comensais do nosso organismo, importantes na manutenção do funcionamento regular do organismo, a presença dessas bactérias. Porém, sair de um habitat e ir para outro, ela pode virar patogênica. A E. coli, que está aqui, por exemplo, no trato digestivo, se ela vem para o respiratório, causa uma pneumonia. Se ela vem para a uretra, causa uma infecção uretral, uma uretrite. Se ela vem para a vagina, causa. Vocês entenderam? Então, as bactérias que são tidas como comensais, elas são comensais do ser humano. Importante a manutenção do funcionamento regular, desde que estejam no seu devido habitat, seu devido lugar. Não migre, né, de um lugar para o outro. Um grande problema em ambiente hospitalar, por exemplo, é a infecção uretral de pacientes, infecção de trato urinário, né, que a gente chama, uretral e urinário de forma geral também, de pacientes que usam sonda uretral e que estão acamados, usam fralda. Por quê? Porque tá ali. Então, as fezes na fralda entram em contato com a uretra, é difícil você controlar isso, e acaba vindo parar aqui na uretra. Então, sai a E. coli lá do trato digestivo do intestino e vai parar lá no trato urinário, causando a infecção, a IRAS. O que é microbiota? Na pele humana, assim como em outros órgãos, como boca e intestino, possuímos uma grande quantidade de bactérias que são parte integrante do que chamamos de flora ou microbiota humana. Essas bactérias benéficas vivem em harmonia no corpo humano, auxiliando a ação do sistema imunológico, digestão, nutrição. São importantes, como eu disse, são fundamentais, né? São importantes não, são fundamentais, obrigatórias para a manutenção regular do corpo, né? Funcionamento regular do corpo, da regularidade, do metabolismo, da homeostase. Então, desde que no seu devido hábitat, ela é importante. Se ela sair do seu hábitat, ela se torna importante, mas na discussão de doenças, né? Viram patogênicas, você mudando ela de ambiente. Vamos lá. Fazem parte da microbiota da pele, onde a gente mexe mais, né, na estética, né? Staphylococcus, Corynebacterium, Propionibacterium. Aí nós temos quais as espécies mais comuns? Staphylococcus epidermidis, como eu disse, que é aquele, né, que está presente aí na pele. Ela é boazinha, desde que dentro dos seus limites aí, né? Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes. Pelo próprio nome diz aí, vocês já viram que causa acne, né? O Staphylococcus epidermidis também pode causar acne, né? Depende muito do ambiente da pele. Uma pele muito oleosa, com poros fechados e acumula ali, né? Gordura, né, sebo das glândulas sebáceas, não consegue eliminar pelo poro, você acaba tendo um aumento, né, de nutrientes ali, e essa bactéria cresce e acaba gerando a acne, por exemplo. Então, se você observar bem, né, uma pele muito oleosa é a pele mais propícia para acne, né, isso todo mundo sabe.
justamente por essa questão de você proporcionar nutrientes, temperatura, umidade para essa bactéria, que está na pele de forma normal, está na pele de forma natural ali, mas o ambiente propicia uma desregulagem do ambiente, propicia o crescimento irregular. Estafilococcus e streptococcus estão presentes na pele, no nariz, na boca, na faringe. Podem causar uma gama de infecções, desde superficiais, como abscessos cutâneos, infecções de feridas, até sistêmicas e disseminadas com elevada gravidade, de complexidade maior, como osteomielite, pneumonia, endocardite, choque tóxico, meningite, levando aí até a morte. Tá bom? Então, na pele, a gente tem essa microbiota que pode gerar problemas aí de abscessos, acne, né? Cravos, né? Nos serviços de estética, está lá no meu livro. Nos serviços de estética, há registros da presença de micro-organismos patogênicos em instrumentais, artigos e materiais como Staphylococcus, Streptococcus, micobactérios, Pseudomonas, Enterobacteriaceae, de origem fecal, né? Causadores de furunculose, Clostridio tetani, causador do tétano, principalmente em materiais enferrujados. Uma quantidade grande, né? Escova de cabelo é um terror. Vocês podem ver a quantidade de bactéria e fungo que tem nisso. Fatores que afetam o crescimento bacteriano. Pessoal, como que a gente consegue alterar o crescimento bacteriano? Tanto para mais quanto para menos, né? Se você quiser aumentar o crescimento bacteriano, você dá as condições ideais de crescimento. Nutriente, umidade. Se você quer reduzir ou cessar, matar as bactérias, você tira as condições de crescimento. Então, nutriente ideal, né? Qual nutrição? Essa bactéria se nutre de quê? Umidade, temperatura de crescimento, pH, pressão osmótica, pressão barométrica, atmosfera gasosa. Então, a gente tem, por exemplo, ó, retirada de umidade, estufa, seca, tanto temperatura quanto retirada da umidade, pode matar a bactéria. Temperatura elevada, estufa e autoclave para matar a bactéria. pH, ácido peracético, glutaraldeído, utilizado como um agente de esterilização química. Sal, por exemplo, secar uma carne como que chama o processo? Isso na verdade, a pressão osmótica, né? Você vai desidratar a carne pela pressão osmótica e salinidade. Então, você vai conservar com sal. A autoclave tem pressão barométrica, você aumenta a pressão, né? A autoclave chega a 1,5 atm de pressão. E a atmosfera gasosa, a gente tem aí óxido de etileno, que mata bactérias, né? Que esteriliza. Então, a esterilização química. Cultura bacteriana, temos aí, para o crescimento de bactérias, né, em cultura. Meios líquidos, semissólidos e sólidos. Aquele que a gente usa em laboratório geralmente é o semissólido, né? Ou sólido, né? Na placa de PET é o meio sólido. Ok? Essa curva de crescimento, ela vai mostrar padrão acelerado de crescimento. Olha para vocês verem da bactéria. Então, a gente tem aí fases, né? Fase lag e fase log. Lag é o momento em que a bactéria está preparando para crescer. Ela aumenta a absorção de nutriente, aumenta a atividade enzimática e começa a se preparar para a divisão. Nesse momento, ela não cresce, ela está se preparando. Quando ela começa a crescer, ela entra em fase de log. Aí você vai ter um aumento constante. Olha para vocês verem, ó. Uma bactéria que vira 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Olha para vocês verem. Até 2048. Essa é a progressão geométrica em razão de 2. Imagina você que a bactéria, pensa comigo que a bactéria demora, vamos pensar, claro que isso é da bactéria. Tem bactérias que demoram mais e tem umas que demoram menos. Então, uma bactéria que demora 5 minutos para se multiplicar, com, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Em uma hora,
uma unidade formadora de colônia, uma única bactéria, vira 2.048. Uma bactéria. Por isso que as infecções se desenvolvem tão rapidamente, né? Leva a pessoa à morte aí se não houver um controle com antimicrobiano, com medicamento aí, antibiótico, né? Como a gente chama. Depois vem a curva estacionária. Por quê? Porque ela para de crescer porque você não tem mais nutriente. Uma hora o nutriente acaba, a comida dela vai acabar. Aí ela vai parar de crescer. E aí ela não cresce mais e começa a gerar muita excreta. Ela começa a morrer pela ausência de nutriente e pelo excesso de excreta. Aí ela morre e vai a zero. Entenderam? Então, uma bactéria, vamos lá, né? Uma bactéria que está no corpo humano, patogênica, ela entra em fase lag, multiplica-se avassaladoramente em fase log, entra em fase estacionária, às vezes, quando o paciente morre. Dá um exemplo, tá, pessoal? E ela morre também depois, principalmente pela falta das suas principais necessidades de crescimento, que é a temperatura. É uma delas, né? Ok? É desse modo, ó. Fase lag, a bactéria começa a absorver os nutrientes do meio e preparar para crescer. Aí ela em log, ela cresce, olha para vocês verem, progressão geométrica, entra em fase estacionária porque o nutriente fica restrito, e quando o nutriente acaba pela ausência de alimento, de nutrição, e o excesso de excretas, que são tóxicos, né, ela afoga ali no próprio xixi, né, vamos dizer assim, ela morre até chegar a zero, ok? Até matar todos, né? Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Ou tá tranquilo? Tranquilo? Muito conceito, muita coisa, né? Muita técnica, a gente vai ver, mas a nossa atividade ela é bem aplicada, tá? Vocês que são da área da saúde aí não vão ter dificuldade para fazer, não. É, biofilmes, pessoal, é isso aqui que está desenhado aqui, ó, que está na imagem. É uma camada que é formada, principalmente sobre líquidos, envolvendo alguma coisa gerada por bactérias, né? O ponto de morte térmica é aquela temperatura é que em 10 minutos você mata 100% dos micro-organismos, tá? Esse é o ponto de morte térmica. Tempo de morte térmica é o tempo que você leva para matar 100% dos micro-organismos a uma temperatura definida. Então, definir a temperatura. Qual o tempo que eu levo acima do tempo da temperatura ideal, né, pessoal? Tem que ser acima dessa temperatura aqui, ó. Aqui, ó. Temperatura máxima que permite crescimento. Acima dela, a bactéria começa a morrer. Quanto tempo vai demorar para morrer todas? Esse é o tempo de morte térmica. E o ponto de morte térmica é a temperatura que você mata todos em 10 minutos. Tá bom? Sítios de doenças bacterianas em humanos. Todos, né? Pele, ouvido, olhos, sistema respiratório, cavidade oral, TGI, trato urinário, gênito urinário, é, agentes sexualmente transmissíveis, circulatórios, sistema nervoso central com meningite, todas. Todos os órgãos do corpo humano, todos os tecidos são passíveis de doenças bacterianas. Ok? Galera, só tomar uma água rapidinho ali, já volto, tá? Só um minutinho, deixa eu dar uma pausa aqui na gravação. Deixa eu pegar uma aguinha, já retorno. Bom, vamos falar então do controle de crescimento microbiano. Importante os processos de esterilização, né? A esterilização é um processo de controle de crescimento, né? Então vamos lá? Por que controlar o crescimento bacteriano? Microbiano de forma geral, né? Prevenir a transmissão de doenças, evitar a decomposição de alimentos, medicamentos, cosméticos, processo de segurança microbiológica em clínicas e evitar a contaminação da água e do ambiente. Então, temos métodos químicos, físicos, né?
para poder evitar o crescimento, né, e controlar a possível exposição e o risco de infecções relacionadas à assistência aí. É o que estamos discutindo hoje. Efeito de agentes químicos e físicos sobre micro-organismos, temperatura, né, e pressão elevada, no caso de físicos, radiação também, e químicos, substâncias químicas aí, agentes antimicrobianos. Como é que tá o frio aí onde vocês estão, pessoal? Onde vocês estão atualmente? Estão em Manhuaçu? Nem todos, né? Então, o pessoal aí do Espírito Santo não tem Ibatiba. Aqui hoje tá bem friozinho. Eu tô em Rio Casca, né? Eu não tô em Manhuaçu, não. Não moro aí mais. Aqui hoje o clima tá bem ameno, por enquanto. Bem frio aí em Iuna, Fabiano. Fabiano, como é que tá a pós? Você também entrou recente? Vocês que entraram recentemente agora? Fabiano, é, Ana Flávia eu não vi aqui hoje. A Érica tá aqui, a Pamela tá aqui, são os 4 últimos matriculados. Como eu disse, a gente vai receber aluno até outubro, até início de novembro. Alunos novos entrarão aí. Tem uma aluna em negociação. Eu não estou vendo aqui também, eu estou tentando falar já há uns dias com a Natália. Vocês não se conhecem pessoalmente ainda, vocês não tiveram prática, né? Estou tentando falar com a Natália para saber. Ela saiu lá do grupo, eu não sei se ela saiu da pós, ela não deu informação pra gente. Tomara que não, né? Inibição do crescimento e multiplicação do micro-organismos, né? Aí a gente tem os dois termos aí, o estático e o SIDA, né? Fungistático e fungicida, bacteriostático, bactericida. Sida é o que mata. Então, bactericida é a substância química que mata a bactéria. Fungicida é a substância química ali, agente antimicrobiano que mata o fungo. E estático, bacteriostático e fungistático, aqueles que paralisam o crescimento, né? Então, tem os momentos de aplicação de cada um deles, né? Necessidade de cada um deles ali. Um agente antimicrobiano, ele pode ser bacteriostático ou bactericida, ou ele tem que ser especificamente bactericida? O que vocês acham? Para agir como antibiótico, a gente tomar como medicamento. Pode ser os dois? Ou tem que ser especificamente, exclusivamente bactericida? Alguém vai arriscar aí? Ou não? Não com medo de errar? Isso aí, Matheus. Existem os dois. Por quê? Bom, o bactericida é fácil vocês entenderem. Matou, tá morto. Né? Então, você pega a bactéria e controla o seu crescimento com morte. Agora, o bacteriostático, ele para de crescer, o micro-organismo para de crescer, o sistema imunológico dá fim nele. O problema da infecção é o crescimento exacerbado e acelerado da bactéria. Então, você para o crescimento com o bacteriostático. Né? O pessoal até disse aqui, ó. Eles até apresentaram exemplos pra gente aqui, ó. Amoxicilina é bactericida, azitromicina é bacteriostático. O que é bacteriostático ajuda o organismo a paralisar o crescimento bacteriano. Aí vem os macrófagos né, e dão um jeito aí de se livrar das bactérias e acabar com a infecção. E o bactericida, ele é aquele que vai matar a bactéria, obviamente vai paralisar, né, a infecção, né? Os farmacêuticos responderam aqui, ó, Matheus e Érica. É, não passou não, né? Passou agora. Conceitos básicos fundamentais. Pessoal, vou dar um adendo aqui, vou parar um pouquinho para falar sobre legislação. A gente vê muito em clínica a ausência de um requisito legal que é uma central mínima de esterilização de material. Dentistas hoje usam autoclave, antigamente usavam estufa. Normalmente em clínicas de estética, nos nossos consultórios, nas nossas clínicas, a gente não tem nada disso, né?
Então, o que você usa precisa de ser reprocessado? Você tem que fazer lavagem, limpeza, esterilização, desinfecção? Eu não sei, não posso dizer, porque eu não sei o que vocês fazem, vão fazer na clínica, o que os profissionais fazem. Não posso dizer. Agora, se precisa de reprocessar, você precisa de ter uma central de reprocessamento, uma central de material ali esterilizado, né? Então, será que a gente tem cumprido com esse requisito legal? Hoje eu não atendo em clínica mais, sabe? Hoje eu atendo onde? Atendo na pós, né? Faço procedimento, né? Onde eu faço procedimento, melhor, né? Aí na pós, em cursos, então é tudo, né, feito aí mesmo, esterilizado aí. Ou hoje eu atendo dentro de um hospital. Eu exerço estética dentro de um hospital. Não é um serviço hospitalar, né, pessoal? Mas é uma área do hospital que tem ortopedista, fonoaudiólogo. Então, eu atendo num anexo, vamos dizer assim. Toda a parte de esterilização de tudo que eu preciso é feito no hospital. Então, eu uso, por exemplo, uma caneta de eletrocautério. Ela é esterilizada no hospital. Então, o hospital tem uma central de esterilização de material. Por exemplo, para fazer bioplastia, por exemplo, é bom porque o hospital tem centrífuga, né? Então, assim, eu vou fazer uma bioplastia, tem centrífuga no próprio hospital. Então, eu acabo usando uma estrutura grande, boa, né? Com muita tecnologia, muito recurso para a realização dos procedimentos. Então, para mim é bom atender assim, no local que eu atendo hoje. Mas se eu fosse ter a minha própria clínica, provavelmente a gente teria que se preocupar com a questão da esterilização de materiais, né? Isso aí é fundamental para segurança, manutenção da segurança microbiológica. Esterilização é a destruição de todas as formas de vida microbiana, incluindo esporos, os endósporos bacterianos, né, que é o terror aí, né? Desinfecção é a destruição de micro-organismos nocivos, não formadores de esporo. E a antisepsia é a desinfecção em tecido vivo. O que vocês usam para fazer antisepsia? Então, vai fazer um procedimento tanto em estética corporal quanto facial, você tem que fazer antisepsia da pele. O que vocês usam? No corpo, eu uso álcool 70 mesmo. Abdômen, vou fazer uma lipoenzimática, vou fazer uma bioplastia de bumbum, glutamax, antisepsia com álcool 70. No rosto, eu não gosto de passar álcool. Não gosto de passar álcool no rosto dos meus clientes. Eu acho o álcool no rosto invasivo. Imagina se limpar o rosto toda uma pessoa com álcool, né? Apesar do que tem algumas pessoas que a gente acaba não evitando, porque chega com o rosto muito oleoso, muito sujo, a gente tem que fazer limpar, lavar, né? Eu faço um sabonete líquido com clorexidine. Eu uso, desenvolvi uma formulação junto com a Amanda, né? Que vai ser professora de vocês aí. É uma boa opção também. É uma boa opção também. Ela mostrou, tá passando aqui pra gente aqui, ó. Vocês têm opções, né? Tem clorexidine, tem opções que vocês podem usar. O álcool não que não posso usar, pessoal, sabe? Não tem restrição de uso, tá, pessoal? Clorexidine resseca mesmo. Mas é assim, eu uso muito pouco, porque é só para aplicação, né? É uma aplicação só no rosto. Então a Amanda desenvolveu uma formulação e desenvolvemos a formulação junto, que tem hidratante, tem sabonete líquido e tem o clorexidine numa concentração baixa, vai ser utilizado só no momento, então não tem esse problema, né? Como não é uso contínuo, não vai ter o ressecamento. Mas ele muito efetivo, gosto bastante de usar. Ela põe um cheirinho ali no sabonete líquido, fica bem confortável o uso, né? Mas a gente pode usar aí outras opções, isso aí fica a critério de vocês, desde que faça. O álcool, né, eu acho a pior das opções, mas nada impede de usar também não. Bom, é só por questão de conforto mesmo do paciente. Passar álcool perto do nariz, perto do olho, é ruim, né? Não acho bacana, não. Degerminação, um termo, a gente não usa muito isso mais, né? Que é a remoção de uma área limitada. Por exemplo, degerminação da pele com álcool antes da aplicação de injeção. Tem uma substância aí
PVPI degermante, Topic degermante, né? Que usa o iodo como agente antimicrobiano. Tanto que eles falam PVPI tópico, PVPI degermante. Não, a gente não usa muito isso, né? Em centro cirúrgico usa mais, né? Esses degermantes aí. No local que vai fazer uma incisão cirúrgica, por exemplo, uma cirurgia cesariana. Sanitização é o tratamento destinado a reduzir a contagem microbiana nos utensílios alimentares, domésticos, a níveis seguros. Então, vamos sanitizar alface, verdura. Joga lá na água, né? Deixa em imersão na água com hipoclorito de sódio, né? É uma técnica que todo mundo usa. Muita gente, né? Todo mundo não, né? Todo mundo é muita gente. Que pessoas aí, né? Utilizam para sanitizar alimento em casa. Você pega aqui no mercado, você não sabe de onde que veio, passou na mão de muita gente, né? Então, segurança alimentar. Beleza? Ação dos agentes controlantes microbianos aí. Alteração da permeabilidade de membrana, danos às proteínas e danos aos ácidos nucleicos. Então, você pode matar ou paralisar o crescimento, né? Mas geralmente matar, né? Por lesão dos lipídios aí de membrana, extravasamento do conteúdo celular, explode a célula, né? Danos às proteínas, causando desnaturação e perda de função de enzimas, principalmente, ou proteínas de membrana também, né? Para de ter estrutura, né? Deixa de ter estabilidade, entra também na de cima, né? Que é alteração de permeabilidade. E danos aos ácidos nucleicos. Esse aqui acaba fazendo a estase. Então, assim, aquele estático, micro-organismos que tem essa susceptibilidade, né? Você interrompe, desculpa, a replicação e funções metabólicas normais aí. Então, esse dano do DNA não necessariamente mata o micro-organismo, mas acaba paralisando o crescimento. Então, entra no bacteriostático, fungistático, né? Fatores que vão influenciar o crescimento aí e o controle. Tamanho da população. Quanto mais bactéria, quanto mais fungo, mais a gente precisa. Lembrem que um agente antimicrobiano, um medicamento, ele tem concentração. Comprimido de amoxicilina tem 500 miligramas. Comprimido de azitromicina tem, né, assim, 500 miligramas. 1 grama, né, alguns menos, outros, 250, mas sempre uma concentração um pouco mais elevada assim. Por quê? Porque o agente químico é fechadura. A substância tem que agir na bactéria. Então, assim, tem a quantidade que eu preciso. Não dá para ser menos. A gente faz esses testes, né? Em laboratório, em aula de microbiologia. Eu não lecionei microbiologia para vocês, né? Eu dei aula para muitos aqui no curso de farmácia. Mas a microbiologia não é comigo. Eu já lecionei microbiologia em outros cursos, em outras instituições. A gente fazia aula prática de concentração mínima inibitória. Qual a concentração mínima para eu utilizar aquele agente antimicrobiano no controle? Claro que o tamanho é como se cada bactéria comesse ali o antimicrobiano, uma molécula, e ela morresse por isso. Então, eu tenho uma quantidade, não uma quantidade mínima que eu preciso. O ideal é você ter acima da concentração mínima inibitória, né, pessoal? Então, como é que é feita essa prática? Você coloca o micro-organismo na mesma diluição, né? A gente usa aquele escala de Mark-Farland, não sei se vocês sabem o que eu estou dizendo, mas é diluir sucessivamente. Um tubo com a concentração mais elevada do micro-organismo, e você vai diluindo ele para concentrações menores. E assim você vai colocando doses do antimicrobiano e ver onde cresce e onde não cresce mais. Entendeu? Analisar o crescimento, se ele para ou se continua. Você consegue ver desse modo resistência e sensibilidade, e consegue ver também resistência e sensibilidade relacionada à concentração da substância química que você está usando, tá? Claro que quanto mais bactéria, mais antibiótico eu preciso, né? Por isso que o tamanho da população aumenta. Quanto maior a população microbiana, maior a concentração, maior o tempo que é necessário, tá? Natureza da população. Presença de esporos. Os esporos, né, os endósporos são mais resistentes. Então, é mais difícil de você conter.
Diferentes estágios de crescimento, são células jovens ou são células já na fase estacionária? Presença de micobactérias, micobactérias são mais resistentes mesmo. Concentração dos agentes, acabei de dizer aqui, quanto maior a concentração, maior a eficácia. Não é linear, mas é padrão. Vai aumentando a concentração, tem um limite, né? Chega uma hora que não adianta se aumentar mais também, não vai fazer diferença. Exceção do álcool. Álcool, quanto mais, mais utilizado, né? Mais quantidade utilizada, maior efetividade do processo. Agora, tem aquela questão, né, pessoal? Para ambiente, em ambiente aberto, o álcool 70 é mais eficaz, até 77% é mais eficaz do que o álcool mais concentrado, porque o álcool muito concentrado volatiliza muito rápido. Você colocar álcool 96 no ambiente, ele desaparece. Eu preciso de um tempo de ação da molécula do álcool na parede bacteriana. Se eu coloco o álcool 70%, a quantidade de água ali vai segurar o álcool. 30% de água presente vai segurar o álcool. Se eu coloco o álcool 96%, o cabo de poeira já volatilizou no ambiente, já exalou, né? Termo popular aí. Não dá tempo dele agir na bactéria. Então, por isso que o álcool 70, 77 é mais efetivo do que o mais concentrado. Agora, se eu estou falando do ambiente fechado, se eu vou jogar a bactéria dentro do álcool e fechar, claro que o 96 é mais efetivo, sem dúvida. Estou falando da efetividade num ambiente aberto, tá? Tempo de exposição. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tempo mínimo de exposição deve ser 30 minutos. Chance de haver sobreviventes de 1 em 106 indivíduos. Então, 1%, vamos dizer assim, né? Temperatura. Temperaturas mais altas, maior eficiência do tratamento, isso é óbvio. Quanto mais alta a temperatura, melhor. 1 grau Celsius aumenta 10 vezes a eficiência da esterilização por temperatura. Potencializa o controle e, em conjunto com agentes, pode diminuir também a concentração. Então, se eu for fazer dois procedimentos, o químico e o físico, o físico melhora a ação e pode diminuir a concentração daquele, né? Se eu for fazer uma associação aí dos dois, o aumento da temperatura pode levar a uma redução da concentração da substância química que você utiliza. Condições ambientais, né? Matéria orgânica inibe a ação também de antimicrobianos químicos, fezes, secreções, por isso que a gente lava primeiro. Na CME, você tem um processo ali que a gente chama de expurgo, que é limpar, tirar a secreção, tirar a matéria orgânica, porque ela vai piorar, reduzir o efeito, né, dos antimicrobianos que você vai utilizar. E o pH do meio e calor, né? Ácido, por exemplo, potencializa o resultado. Temperaturas maiores potencializam o resultado. Isso aqui é a variável, né? E aqui a gente tem o tempo de redução decimal. Observem, ó, que quanto maior a temperatura, menor o tempo necessário. Tá vendo? Mais tempo, menos tempo para a temperatura maior. Todas caindo de 100 a 0. Né? Pensa 0 aí. Então, morte total. Ó, 50 graus Celsius o tempo é muito maior, 70 é um pouco menor, 100 um pouco menor, um pouco menor, um pouco menor, né? Aumenta a temperatura, diminui o tempo, né? Necessário para morte celular. Opa, tirei sem querer. Quais são os métodos de controle microbiano, então? Físicos, calor, né? Aumento da temperatura desnatura a proteína e mata a bactéria. Diminuição da temperatura controla, como se fosse congelamento. As bactérias resistem e viram endósporos. Então, baixas temperaturas não matam a bactéria. Baixas temperaturas transformam a bactéria em endósporo. Voltou de novo a temperatura normal, ideal de crescimento, ela volta a crescer. Vira normal, novamente forma de crescimento, né? Sai de endósporo e vira forma vegetativa. Então, aumento da temperatura mata a bactéria, redução da temperatura paralisa o crescimento, vira endósporo, tá? Por isso que você guarda em congelador, né? Mas se você tirou do congelador, volta de novo a estragar aí o alimento. Filtração é um processo mais difícil, né? Esterilizar por filtração, porque você precisa de um filtro microporoso, um procedimento todo mais caro. Dissecação por sal, por exemplo, como a gente viu. Pressão osmótica também por sal. Radiação, né? A esterilização por radiação ionizante. Beleza? Calor pode ser o calor úmido, pasteurização e calor seco.
Calor úmido é o autoclave, é o aumento da temperatura na água. É vapor. É muito mais efetivo do que calor seco na estufa. A gente não usa estufa mais, né? Estufa a gente usa para esterilizar, para secar material. A gente não usa estufa para esterilizar mais. Você gasta mais energia, porque você precisa de manter mais tempo dentro do equipamento, né? Então, perda de eficiência energética e redução da eficácia da esterilização comparado ao calor úmido que é autoclave. Autoclave aumenta a temperatura e pressão. Vai 127 graus Celsius, 1,5 atm de pressão. É muito mais efetivo na umidade do que no ar. Ok? Pasteurização é também uma maneira, né, de se esterilizar, muito utilizada em medicamentos, alguns produtos para saúde, como soro, né, como plasma. Mas a pasteurização não é o caso nosso aqui, que a gente não vai fazer isso em ambientes de clínica e de hospital. E o calor seco, como eu disse, a gente não vai usar a estufa mais também, só para secar material. Gasta muita energia e não esteriliza de maneira eficiente, tá? Calor úmido, fervura ou fluxo de vapor, desnatura as proteínas e mata os patógenos, tanto vegetativo, né, endósporo, tudo de forma, né, de maneira geral, aí, fungo, bactéria, dentro de 10 minutos. Então, 10 minutos a 127 e 1,5 de pressão nos autoclaves. Tá? É menos efetivo em esporo, você pode precisar de mais tempo aí, vírus da hepatite, mais tempo, mas é muito mais efetivo que o calor seco. É utilizado para esterilizar equipamentos variados, cabos de bisturi, pinça, extrator de cravo, ponteira de jato de plasma, caneta de eletrocautério, bisturi. Itens que são reesterilizáveis. Tem a relação do que você pode reprocessar e o que você não pode reprocessar. Nem tudo pode ser reesterilizado, reutilizado, né, pessoal? A maioria do que a gente usa é de uso único. Seringa, agulha, bisturi, tudo é de uso único. Usou, vai pro lixo, né? Calor úmido no autoclave é o mais comum, mais barato, né? O equipamento mais barato. Desnaturação de proteínas, atinge temperatura acima da água fervente sob pressão, porque se aumenta a pressão, você consegue aumentar a temperatura. A água vai além de 100 graus, né? Vai para 127. Todas as células vegetativas e seus esporos são mortos em cerca de 15 minutos, quando submetidos a 15 psi, que é 1,5 atm de pressão. 121, 127 graus Celsius, aí, um padrão de temperatura, tá? É utilizado para meios microbiológicos, soluções, equipamentos e materiais, instrumental, utilizado para esterilizar equipamentos variados, cabos de bisturi, pinça, ator de cravo, como eu já disse aí. Obrigatório manutenção preventiva e qualificação do autoclave. Coloquei o autoclave em funcionamento, eu tenho que validar e manter a manutenção preventiva e corretiva, obviamente, mas eu tenho que ter uma qualificação, testes, para saber se o autoclave está esterilizando. Se você está usando um autoclave que está com algum defeito e você não sabe, o resultado disso é uma esterilização ineficiente, uma infecção no seu paciente, né? Seu cliente. Tipos de autoclave aí, ó. Autoclave horizontal, autoclave vertical analógico, digital de barreira, e o de bancada, que é o mais comum em clínica, principalmente odontológica aí, né? Entenderam? É muito comum, tá joia? O autoclave. Beleza, pessoal? Quantos alunos estão aqui na sala agora? 13. Um momentinho, deixa eu só mandar a informação aqui da nossa aula. Vamos 12 agora, né?
Chegou a ter 14 aqui, acho que saíram 2. Mas é aquilo, né, pessoal? A aula fica gravada, vocês podem entrar lá depois e ver sem problema. A gente só monitora, tá? Para saber. Porque vocês são, se não me engano, os 22 inscritos na pós, tá? Vocês estão em 22 alunos hoje. Uma matrícula em andamento, tá? Só um controle de coordenação. Pasteurização. Pasteurização a gente chama aí de choque térmico, né? É uma variação de temperatura inventada lá pelo Pasteur, que vai desnaturar a proteína. É feito em leite, né, para matar os patógenos e não patógenos. Tratamento clássico aí, 63 graus Celsius por 15 minutos, 72 graus Celsius por 15 minutos. Tem o UHT, que é o leite UHT, né? A temperatura vai de 74 para 140 graus Celsius, e depois retorna para 74 graus Celsius em menos de 5 segundos. Esse que é o choque térmico que é dado aí, né? O UHT. Ele é dado em leite, creme, algumas bebidas alcoólicas. Bebida alcoólica, dependendo da concentração do álcool, não precisa, né? Muito elevado, não tem que fazer isso aí. Mas cerveja, por exemplo, né? Cerveja é pasteurizada. A quantidade de álcool nela não é o suficiente para matar a bactéria que possa estar presente ali. Calor seco pode ser chama direta ou flambagem, que é aquilo que a gente faz nas aulas práticas de micro, que é colocar o material diretamente no fogo. Uma esterilização bastante arcaica, né? Era muito utilizado antigamente aí em zonas de guerra, procedimentos cirúrgicos aí realizados em ambientes não controlados. Pegava o bisturi e passava ele no fogo ali. É bastante efetivo, né? Incineração também aí, é queimar, né? Pôr no fogo, carcaça de animal. A incineração geralmente é o processo utilizado pelas empresas que trabalham com gerenciamento de resíduo. Ela tem que dar uma destinação correta para o lixo que você gera, geralmente é incinerado, tá? A gente tem que guardar. Antigamente, que eu trabalho no hospital, né? A gente vive essa realidade. Antigamente a gente tinha uma cova no hospital não, desculpa, no cemitério do hospital, para enterrar peça anatômica. Então, você tinha uma cova lá que amputou um pé diabético, uma perna de um paciente com problema vascular, enterrava lá no cemitério. Hoje em dia você não pode mais fazer isso. Você tem que congelar no freezer, passa a empresa especializada e leva isso para incinerar, tá? Um alto forno. O calor seco em estufa, né? 170 graus Celsius por 2 horas. Olha a diferença. 121 graus Celsius por 15 minutos e 170 graus Celsius por 2 horas. Olha a diferença de tempo. Você vai usar a energia elétrica, né? E a esterilização não vai ser tão eficiente. Hoje a gente usa estufa só para secar material. Baixas temperaturas, como discutido, reduzem as reações químicas, baixa o metabolismo, né? Ele para de reproduzir, para de sintetizar toxina, mas o efeito é bacteriostático, não mata. Impede o crescimento de patogênicos e bactérias aí de forma geral, fungos de forma geral, mas é para conservar alimento, drogas, culturas, não é para matar, né? Micro-organismo. Tirou, ele volta a crescer de novo. Voltou ele para a temperatura normal, ideal de crescimento, ele volta a crescer. Baixas temperaturas aí tem um congelamento profundo, redução das reações químicas e formação de cristais de gelo vão romper a estrutura celular. Efetivo para conservar culturas microbianas com congelamento rápido, a menos 50, menos 95 graus Celsius, sem nitrogênio líquido, né? Comum para conservar aí óvulos, esperma, né? Tem essa técnica mais avançada, mais sofisticada de congelamento, tá? Filtração, né? Filtração é complexo a gente falar de filtração como um processo de controle microbiano, que a gente tem que usar uma tela, uma membrana extremamente microporosa, e se for para manter a esterilização, toda a filtração tem que ser feita em ambiente estéril. É complicado, né? Mas é muito comum com vacinas, mas tem que ser um ambiente extremamente controlado para fazer isso. Ó. Então, tem um filtro microporoso dentro de uma capela de fluxo laminar, para você passar ali. E o filtro é tão, tão, tão microporoso que as bactérias, fungos ficam retidos. Vírus não, né? Vírus não vai ficar, né? Não é efetivo para vírus. Tá vendo?
as membranas filtrantes. Então, às vezes, não é interessante também, porque você não vai manter uma esterilidade total, porque você não tem como segurar vírus. Os vírus são bem menores do que o poro ali. O vírus infecta a bactéria, né? Então, olha o tamanho. Ele segura bactéria, segura fungo, mas o vírus não. A dissecação também interrompe o crescimento e reprodução, envolve a remoção de água dos micro-organismos, né? Mas também tem um efeito bacteriostático. Umedeceu, deu umidade, deu água, eles voltam a crescer, né? Algumas bactérias vegetativas, como causadoras da tuberculose e gonorreia, endósporos bacterianos, vírus, são resistentes ao ressecamento. Não precisa de tanta água assim, né? Bactéria que vive em deserto, né, pessoal? Utilizado na conservação de alimentos e liofilização de micro-organismos em laboratório. A gente tem bactéria que vive dentro de vulcão. Então, a necessidade dela de nutrientes, de água, né, temperatura elevada. Então, suporta temperaturas elevadíssimas, não precisa de quase nada de água. Difícil você matar essas bactérias, né? Pressão osmótica também está relacionado a sal, a altas concentrações, como a dissecação que a gente viu. Alta concentração de sal e de açúcar. Como, por exemplo, um xarope, né? Um xarope, aquela concentração elevada de açúcar, cria um crescimento hipertônico, um ambiente hipertônico que impede o crescimento. Resulta na perda de água de células microbianas, utilizado na conservação de alimentos e apresenta menor efetividade contra os fungos. Radiação ionizante, é muito usado para alimento, né, pessoal? Radiação de alimento. Colhe uma manga no quintal da sua casa, coloca na sua fruteira lá. Com 2 dias, 3 dias já tá podre, né? Aí vem uma manga lá do Chile e fica um mês na sua casa, sem estragar, 2 meses. Por quê? Porque foi submetido à radiação ionizante para vir para cá. Até para não trazer praga para a cultura nacional, né? Para culturas, para agricultura, né? Dura muito mais tempo. Você vai zerar a carga microbiana, a partir dele vai começar a pegar a carga microbiana de novo, né? Não vai tornar estéreo, vai deixar estéreo naquele momento, por lesão de DNA, tá? Então, raios gamas, raio-x, feixe de elétrons de energia ionizante vão acabar gerando derivados, né? Radicais livres e vão lesar o DNA, tá? Não é utilizado de rotina, mas pode ser utilizado para superfície. Medicamentos são alimentos, seringas, luvas, agulhas, podem ser também por radiação ionizante. E muito comum que seja também por óxido de etileno, que é um gás, né? A gente vai dizer. A não ionizante é ultravioleta, como capela de fluxo laminar ali, tá? Bastante utilizado hoje em ambientes. Então, a gente costuma ter hoje profissionais que operam em salas com radiação ultravioleta, para manter um ambiente bem satisfatório, né? Luz ultravioleta em cima de alimento em self-service, não sei se vocês já pegaram, eu já peguei, eu já vi. Um self-service com uma bancada irradiada por radiação por luz ultravioleta. Vocês já viram? Alguém já viu isso? Não é muito comum, nem foi no Brasil que eu vi isso, não. Mas eu achei interessantíssimo. Falei, olha, uma capela de fluxo laminar, uma radiação ultravioleta em cima do alimento, né? Tá aqui uma capela de fluxo laminar. Observem a luz ultravioleta aqui, ó. Estão vendo a luz ultravioleta na capela da senhora aí? Beleza? Pessoal, acho que a gente vai dar nossa parada agora. Tá na hora do intervalo, né? 10 horas. Então a gente volta daqui a pouco. Vamos dar aí uns 20 minutos. De 20 minutos a meia hora no máximo, tá? Não precisa ir no banheiro. Vamos voltar com uns 20 minutinhos aí pra gente acabar mais rápido, né? Todo mundo no banheiro, toma água, vai olhar o menino. Tem uma gestante, não, né? Tem uma mãe aqui com criança. Não tem? Tá aqui na sala? Eu não vamos lembrar quem é. Tem uma que amamenta. Então aproveita agora para amamentar, comer, tomar café, ir no banheiro. 20 minutinhos a gente está de volta, tá bom? Vai lá dar um amparo, Suzete. Controlar suas crianças, tá? Daqui a pouco a gente volta, tá? Vamos dar o tempinho, dar uma descansada, esticada nas pernas. Eu vou descansar minha voz aqui, que eu falo sem parar, né? E daqui a pouco a gente retorna, tá? Obrigado por enquanto. Deixa eu dar uma pausinha.
Voltando, então, nossa aulinha. Tem um pessoal para chegar, mas vamos lá, né? Todo mundo vendo aí? Bacana? Métodos químicos de controle microbiano. A gente falou dos métodos físicos. Agora vamos falar dos químicos. São usados para controle de crescimento de micro-organismos em tecidos vivos e objetos inanimados. Podemos usar em instrumental, podemos usar na pele, né? Mas aí a gente tem que levar em consideração, em termos de instrumental, que eles são oxidantes, né? Então, metal não é muito viável a utilização de métodos químicos de controle. A não ser que a gente está falando do óxido de etileno, que é um gás, né? É químico também. Mas glutaraldeído, álcool, hidróxido de magnésio, né? Desculpa, de amônio, né? Amônio quaternário, né? Ácido peracético, água oxigenada, hipoclorito de sódio, e mais um monte aí. Não são utilizados para controle de micro-organismo em instrumental, material que pode oxidar, que não pode ter contato com líquido, então não dá, né? Acaba sendo, né, acaba se optando, utilizando de forma obrigatória aqueles métodos físicos que a gente viu. Bom, agora, medicamento é um método, né, antimicrobiano é um método químico, e todos esses que eu disse aí, né, álcool, peracético, glutaraldeído, quaternário de amônio, todos são métodos químicos. Utilizados para o ambiente, clorexidina, a gente citou aqui. A maior parte dos agentes químicos apenas reduz a população microbiana em níveis seguros ou removem as formas vegetativas dos patógenos. É importante considerar sobre desinfetante. Seleção apropriada, concentração exata, material a ser desinfetado, como acabei de discutir, pH do meio, contato com o micro-organismo, tempo de ação. Tá? Muito usado para o ambiente, né, pessoal? Limpeza e desinfecção de ambientes, bancada, chão, banheiro, maca, mãos, rosto, pele, né, de forma geral, né? Tudo isso aí a gente vai ter que avaliar no momento da escolha. A gente padroniza o que usar, né? Avaliação efetiva do desinfetante. Como medir a efetividade? Teste de uso de diluição. Pessoal, isso aqui é mais ou menos semelhante, né? Tem o uso de diluição e o disco de fusão. É o que a gente faz em farmacêuticos aí vão saber, né? Que é o teste de sensibilidade e resistência, que a gente chama de antibiograma, né, pessoal? A gente coloca no meio de cultura sólido discos embebidos com antibióticos específicos, com antimicrobianos, né? Pode ser desinfetante, não necessariamente antimicrobiano de uso oral. Mas é o que a gente faz, né? Quando a gente pega uma cultura com antibiograma para crescer o micro-organismo e avaliar se ele é sensível ou resistente a certo antimicrobiano ali, a gente está falando do medicamento que vai ser tomado por via oral injetável. Estamos falando de medicamento. Mas você pode fazer com glutaraldeído, com hidróxido de sódio, com perclórico, com qualquer coisa aí que você esteja com hipoclorito querendo testar. Então a gente vai ter isso aí, ó. Vocês estão vendo o crescimento microbiano aqui em volta da placa, na placa praticamente toda. E em volta dos discos, crescimento ou não indica resistência ou sensibilidade, tá? Entendido? Eu não posso dizer aqui, por exemplo, eu tenho a zona de inibição, olha só. Então, aqui, por exemplo, vamos lá. Eu posso dizer que Staphylococcus aureus é sensível a cloro, hexaclorofeno, ortofenilfenol e quat-paraquat. Concordam? Por que ela é sensível? Porque ele não cresceu na presença deles. Agora, a E. coli é sensível ao cloro, ortofenilfenol e quat e resistente ao hexaclorofeno. Ele cresceu, ó. Independente de tal hexaclorofeno, ele cresceu assim mesmo. Em volta dele, nele. Às vezes até se alimenta da substância, né, pessoal? A gente fala bactéria até comendo um antimicrobiano, o antibiótico, tá mesmo. Pseudomonas aeruginosa, ele é sensível a cloro e resistente a hexaclorofeno, ortofenilfenol e quat. Pessoal, o tamanho do halo de inibição, aqui ele chamou de zona de inibição,
Não está relacionado a mais sensível, menos sensível, mais resistente, menos resistente, não tem nada a ver, tá? Aqui, ó, a gente viu sensibilidade a hexaclorofeno, cloro, ortofenilfenol e quat. Se eu for levar em consideração o tamanho do halo, eu diria que ele é mais sensível ao cloro e menos aos demais por causa do halo. Só que não é isso. Quando eu coloco o disco embebido no meio de cultura, a molécula vai andar. Então, aqui é até onde o cloro chegou. A partir daqui, a bactéria é sensível, ela encontrou o cloro e ela morreu, não cresceu mais. Aqui é a mesma coisa para os demais. Tá vendo? Esse aqui é até um pouco irregular, ó. Então, o tamanho da molécula é que vai definir se ela vai andar mais ou menos no meio de cultura. Entendeu? Se é uma molécula muito grande, ela é muito pesada, ela não vai andar muito. Agora, se é uma molécula de fácil difusão, tipo cloro, ela anda mais. Não, então, pensem vocês que o tamanho do halo vai ter referência na sensibilidade, entendeu? Não é assim que você avalia, tá? Pensem nisso, você tem que analisar o tamanho da molécula. A gente quer ver um exemplo que foge disso, mas que está dentro disso. A gente tem Botox, toxinas botulínicas diferentes, né? O halo de aplicação, qual a medida entre um ponto e outro que eu vou marcar para aplicar? Depende. O Xeomin, por exemplo, que é uma marca alemã, ele tem que ser gradeado. Vários, são 21 aplicações na testa, por exemplo. Porque ele é uma molécula maior e ele anda pouco. Então o halo dele é pequenininho. O Dysport, o halo é maior, porque ele é uma molécula menor e ele anda mais. Os Botox, na bota, as outras marcas aí mais comuns, o halo é menor. Então a aplicação ela varia dos pontos entre um e outro de acordo com a migração, tamanho da molécula, peso molecular em Dalton, que vai fazer essa molécula andar mais ou menos, tá? Aqui é a mesma coisa, só um exemplo para vocês entenderem, tá bom? Métodos químicos ainda, fenol e derivados. Então, nós temos aí ruptura de membranas plasmáticas, desnaturação de proteínas, inibição de enzimas. O fenol não é muito usado mais, o pessoal. Ele é irritante e tem odor desagradável, tóxico, né? Compostos fenólicos aí que são usados é o cresol, hexaclorofeno, triclosano. Sabe aquele fedido de banheiro de rodoviária que eles chamam de criolina? É um composto fenólico, né? Fedido, né? E o fenol é esse fenol mesmo, tá? De peeling, tá? É o mesmo peeling de fenol aí, ó. Ele queima, né? Ele tem uma ação bastante irritante, né? Biguanida, como a clorexidina. A clorexidina é muito usado em estratégia de desinfecção, né? Principalmente de asepsia, né? Também passa no rosto dos pacientes, né? No corpo. Como eu disse, eu gosto de passar no corpo. Desculpa, no rosto, para não ter que usar álcool, né? Um sabonetezinho líquido preparado com agentes ali de hidratação também, né? Para não ter que usar álcool. Álcool também é um agente químico, né? A gente vai ver. Ruptura de membrana plasmática serve para grãos positivos e grãos negativos, é atóxico, persistente, não atua sobre micobactérias, endósporos, cistos de protozoário e vírus, mas que não é o que a gente está fundamentalmente buscando controlar no momento de fazer uma toxina botulínica, por exemplo, no rosto do paciente, né? Fazer um estimulador, um procedimento minimamente invasivo em face. Utilizado na desinfecção de pele e mucosa, escovação cirúrgica de mãos, tem a escovinha de fluorexidina, né? Preparo pré-operatório de pacientes. É mais ou menos o que a gente faz. E o outro, como eu disse, tem o PVPI toque degermante, inibe a função de proteínas ao se combinar com um agente, né? Formando agente oxidante aí. Eficaz contra bactérias, fungos, endósporos e vírus. O iodo fica disponível aí nessas tinturas e nos iodóforos, que é a solução hidroalcoólica de iodo. Liberado lentamente, menos irritante. Usado na desinfecção de pele e tratamento de feridas. Praticamente não usa mais iodo em ferida, né? Mas antigamente usava ainda. Ainda usa, mas tem produtos melhores, né? Halogênio como cloro, também em hipoclorito de sódio, né? Água sanitária. Agente oxidante forte.
O cloro líquido é utilizado para desinfetar água potável de piscinas. Também cloro em pastilhas, né? Compostos de cloro, hipoclorito de sódio e de cálcio, cloraminas. É usado em equipamentos, utensílios, limpeza de chão, itens domésticos, vidraria. É muito comum, né? Hipoclorito de sódio, comum e barato, né? Álcool 70 para mãos e superfícies, tem ação aí de desnaturação de proteínas, de solução de lipídios. Bactericida e fungicida, não sendo efetivo contra endósporos ou vírus não envelopados. Eu falei que o álcool 70 ele é mais efetivo em ambiente aberto porque ele não volatiliza, não, né, exala tão rápido quanto o álcool 96. Mais usado é o etanol, né? Mas tem o isopropanol também. Mas o etanol é o mais comum, né? Álcool etílico. Utilizado na degermação da pele, limpeza de bancadas e instrumentos. Metais pesados, para desnaturação de enzima, como prata. A sulfadiazina de prata é vendida em forma de creme, né? Dermatológico, né? Ou é pomada? Boa pergunta. Quem sabe responder aí? Sulfadiazina de prata é pomada ou creme dermatológico? É para uso tópico, né? Como antimicrobiano tópico para feridas. Ou é pomada ou é creme. Agora eu não vou saber, não me lembro se é lavável ou não. Alguém sabe, ó. Alguém me respondeu. Pomada, né? Então é oleosa, não lavável. Mercúrio cromo, a gente não usa mais, né? Antigamente a gente usava o tal do mercúrio. Não sei se vocês são dessa época, se é a idade de vocês. Então, tinha mercúrio vendido para passar em machucado, para fazer limpeza, né? Depois de ralados, feridas aí, ardia. A mãe da gente usava aquilo na gente, tinha em casa. Como hoje tem o mertiolate que ainda tem aí, né? A gente tinha isso aí. Sulfato de cobre, algicida, mas para água, né? Aqui para vocês verem que a gente, aquela nossa técnica com discos embebidos de antimicrobiano, você pode fazer com metal, para você ver se cresce em volta de prata, em volta de cobre, de ouro. Também tem ação, né? Esses metais aí. Agentes de superfície de emulsificação, como sabões e detergentes, muito bons, né, pessoal? É extremamente versátil para limpeza aí, degerminação aí de pele, remoção de resíduo. Uma limpeza bastante comum, bastante eficiente. Lavagem de mãos com água e sabão resolve, né, grande parte dos problemas de exposição, né, pessoal? Pena que a gente sabe que um procedimento tão simples é negligenciado. Lavagem de mãos deveria ser mais, né, levado mais a sério. Ácidos aniônicos, né, eles rompem membrana, não é muito usado, mas a gente tem alguns aí ainda, principalmente a indústria, processamento de medicamento e alimento, não é exatamente o nosso caso em estética. Quaternário de amônio, os quartos são muito usados em ambiente hospitalar, né? Inibe enzimas, desnatura proteínas e rompe membranas, tanto bactericida quanto bacteriostático, fungicida e viricida, não mata endósporo. Muito usado como antisséptico de pele, mucosa da boca, instrumentos, objetos de borracha. É usado em ambiente hospitalar para limpeza, né? De elevadores, sofás, bancadas, cadeiras, macas, leitos. Os aldeídos, como o glutaraldeído, que é o menos irritante deles, mas todos são, né? Formaldeído, todo mundo conhece, é o formol muito forte para você usar em ambiente, né? Desnatura proteínas aí. Solução de glutaraldeído é 2% que é usado em ambiente hospitalar. Como ele é líquido, né, e é químico, tem, por exemplo, sondas de endoscopia. Você não pode pôr no autoclave, porque tem essas mais novas, tem fibra ótica. Não pode pôr no autoclave, porque a temperatura estraga aquilo. E é borracha do lado de fora, plástico, tem maneta, tem equipamento de plástico. Então você coloca numa solução de glutaraldeído, ácido peracético, né? Tem aí as diluições necessárias, padronizadas aí por lei.
Quimioesterilizante gasoso. O mais comum é o ETO, que é o óxido de etileno. A gente manda para uma empresa, eu não conheço nenhum hospital que tenha isso dentro do próprio hospital, por exemplo, a esterilização, mas eu sei que já existem hospitais maiores aí que têm, fazem a esterilização aí dentro, né, do próprio ambiente hospitalar. Se você pegar as seringas, agulhas, gaze, ou vai ser óxido de etileno, que é um gás, né, uma atmosfera gasosa, ou vai ser radiação ionizante. Não é nem químico, nem físico. Você não pode pegar uma gazinha e jogar no glutaraldeído, ou no proclorito de sódio. E nem pode pôr em temperatura elevada que você vai estragar ela, né? Mas tem uma suspeita aí de que ele seja carcinogênico. Peroxigênios, como água oxigenada, é muito comum a gente usar em feridas abertas, né? Ele vai causar uma liberação ali rápida e potente de radicais livres, principalmente oxigênios, né? De oxigênio. Mata principalmente bactéria anaeróbia pela presença e quantidade grande de oxigênio de uma vez. Peróxido de benzoíla é um medicamento, né, pessoal? Tratado aí, utilizado aí para tratamento de acne. Mata bactéria anaeróbia. Todo mundo deve conhecer o peróxido de benzoíla. Beleza? Pessoal, nós encerramos a nossa aula de hoje. Estamos numa hora boa. Podia ter ido direto, né? Sabia que a gente estava assim tão no fim. Bom, então vamos lá. Deixa só para a gente, como a gente tem um tempinho, deixa eu voltar aqui naquele livro. Quero mostrar para vocês onde que a gente está em termos de disciplina aqui, o que que a gente viu ali. Se vocês quiserem estudar por ele. Tem os slides, pode estudar pelos slides, né? Mas é sempre bom a gente ter uma referência bibliográfica consistente. Tá vendo aí? Tá, né? Já apareceu para mim. Então, isso que a gente viu hoje está aqui, ó. Em capítulo 3, parte de microbiologia, bacteriologia. A nossa próxima aula é micologia e virologia, tá? A gente vai falar também de gerenciamento de resíduos. Se quiserem dar uma olhada aqui. E é interessante vocês pegarem o capítulo 4, que ele fala de doenças infecciosas relacionadas ao trabalho em estética. É bem específico mesmo sobre infecções bacterianas, fúngicas e virais relacionadas aos procedimentos de estética, e tem aquelas estatísticas que eu falei com vocês, tá? Deixa eu abrir aqui mais uma outra coisa, vamos aproveitar esse tempinho. Já libero vocês aí pro sábado. Já postei o livro para vocês sim, tá, Mona Lisa? Tá postado. Eu vou até abrir o Ava aqui agora, eu vou mostrar para vocês o que já tá lá. Até para quem ainda não teve acesso aí, não acessou, tem gente que não acessou o Ava ainda, né? Alguns que entraram agora. Vou mostrar como que está lá. O meu Ava é um pouco diferente do de vocês, né? O de vocês. Mas o material, a postagem, tudo é a mesma coisa, não tem diferença não. Abriu o meu Ava para vocês aí? Abriu? Sim. Bom, eu postei um vídeo tutorial sobre o Ava. Como entrar, como vocês fazerem essa favoritar aqui, ó, para aparecer só os favoritos, tá vendo? Olha para você ver. O meu é de professor, né? Tem tanto da graduação quanto da pós-graduação, tudo que eu estou lecionando. Então, os da pós-graduação estão aqui, ó, desenvolvimento profissional em estética, nutrição e agora microbiologia. Vocês têm um monte de disciplina, né? Então, se vocês quiserem deixar aí só as que estão ativas, favorita ela. Você clica no 3 aqui, ó, nos 3 pontinhos, e põe aqui, ó, favoritar ou remover, né? E aqui você coloca depois aqui, ó, mostrar só os favoritos. Que aí vai aparecer só o que você pôs como estrelinha azul aqui marcado, ó. Tá vendo os meus? Se eu tirar o meu dos favoritos, ó, todos em andamento, vai aparecer disciplina, ó, demais, da pós, da graduação, principalmente da pós. Essas coloridinhas aqui, com imagens, são as da pós, que eu já padronizei, já pus imagem, para ficar bonitinho para vocês, né? Se eu viesse aqui nos 3 pontinhos, ó, favoritar.
Depois eu vou lá, venho aqui, põe só exibição só de favoritos, aí vai aparecer. O que que já tem para vocês? Ó, o livro Biossegurança, esse meu aí, Manual de Prevenção de Infecções Relacionadas a Procedimento Estético, espetacular esse material, não percam a oportunidade de ler. 4 unidades de estudo, ó, análise e elaboração de mapeamento de risco, higienização das mãos, técnicas de esterilização de materiais, introdução, definição, tipos de isolamento, tipos de resíduo e gerenciamento de resíduo. Então, tem um de mapeamento de risco, higienização das mãos, pela importância, né, do tema, tem que falar mesmo, esterilização de material e gerenciamento de resíduo. Vou pôr atividade avaliativa agora. Vou acabar a aula e já vou imediatamente pôr atividade avaliativa, o slide de hoje. Vou pôr a aula gravada. Vai demorar um tempinho, porque a aula gravada tem que subir ela no YouTube. Ela demora um pouquinho para carregar. Mas até a hora do almoço está tudo aí para vocês, tá? O material que eu vou pôr lá, uma atividade bem tranquila de aplicação profissional. E vocês entregam por aqui mesmo, tá? Vocês já devem ter entregado outros aí. Quem não tem ainda acesso ao AVA, né? Pamela, Érica, que entrou agora, não se preocupem, né? Essa semana vai, segunda-feira ou terça-feira, segunda, imagino. Segunda-feira eu vou cobrar o pessoal do TI para colocar vocês já, que aí vocês já vão ter acesso a tudo aqui, mas é o AVA que vocês já têm costume aí da aula de graduação. Fizeram graduação com a gente, é o mesmo AVA. Vem aqui a aula gravada, materiais de aula, unidades de estudo, que não são avaliativas, volto a dizer, não são avaliativas, mas vocês têm que fazer ela para presença, conta como carga horária, tá? E atividade avaliativa que vai estar aqui, tá bom? Não sei se vocês já devem ter visto aqui, se você clicar em uma, ó, vai abrir isso aí, ó, né? Aqui tem até quem já está fazendo, quem já fez, ó, tá vendo? Apareceu o nome de vocês aí. Quem já fez, porcentagem, participação. Acessar conteúdo, aí, ó. Aí, o que que vocês têm que fazer? Vocês têm a apresentação que está aqui, um desafio interessante vocês fazerem, que vai falar sobre uma área de uma aplicação profissional dentro de uma clínica, no ambiente. Um infográfico aqui, ó, que é, né, interessante, você pode ser uma linha do tempo, mapa mental. Conteúdo do livro, baixem aqui, ó, Bioética e Biossegurança Aplicada. Baixem ele aí. Dicas do professor. Exercícios, só marcar. Uma aplicação prática, bacana, e um saiba mais. Preencham tudo, vai aparecer 100% lá para vocês, tá? Alguém fez alguma pergunta. É obrigatório o desafio? Não, não é obrigatório não, Érica. O desafio não é obrigatório vocês fazerem, não. Vocês estão acostumados com o Saga aí, vocês sabem que o desafio é bem, mas não é obrigatório fazer, não, tá? Atividade, sim, façam, mas não é avaliativo também, tá? Mas vocês têm que entrar e cumprir aqui com os conteúdos aqui, né? Para vocês poderem ter tanto conhecimento quanto a questão da carga horária, vale como a presença, né? Carga horária para integralização da carga horária, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui no sábado de manhã. Nossa próxima aula é dia 22, né, de junho, no sábado novamente. Vamos falar sobre micologia, virologia e gerenciamento de resíduo, para encerrar nossa disciplina, tá? Bom final de semana para todos vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamem aí de novo, no Zap, no grupo, como quiserem, tá? E vamos aí com a nossa pós, tá? Deus quiser, outubro ou novembro, a gente está com o início das aulas práticas, tá? Pessoal, grande abraço para todos vocês, tá? Estou aí disponível para qualquer dúvida. Bom, tchau, tchau.